Olá, estou aqui na minha sala de atendimentos. Ó. Então, esse é o meu cantinho de atendimento. E eu terminei meu trabalho agora, do dia de hoje, e estava refletindo sobre umas questões. Esse trabalho, do movimento da constelação é algo muito lindo, lindo e, nossa, é muito assim, dá uma satisfação imensa de você perceber que você está a serviço da vida para levar muitas pessoas para mais vida, ajudar crianças a saírem de medicações, né? Então é um trabalho muito lindo, mas ao mesmo tempo eu tenho muita preocupação. Por quê? Porque a constelação, ela é um movimento maravilhoso que dá muito impulso para a vida, só que está sendo muito banalizada. E até devido a isso, todo mundo quer ser um constelador. Por quê? Porque para ser constelador não é algo místico, né? Então não precisa ter dom, é preciso estudar muito. Então qualquer pessoa realmente pode estudar, se formar e ser um constelador. E isso é maravilhoso. Quanto mais consteladores tiverem, mais pessoas estão sendo curadas, mas isso, nesse movimento, a humanidade está sendo curada, então é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, a minha preocupação é a banalização, que aí isso faz com que, muitas vezes, essa imagem da constelação seja deturpada, né, e mal vista, no sentido, assim, de muita gente estar fazendo muita besteira mesmo, dizendo-se fazer uma constelação. A constelação familiar, ela inclusive tem esse nome erroneamente, né? Numa tradução, porque se fosse traduzir do alemão para o português diretamente, ele seria a reorganização familiar. Mas como Bert Helling foi da Alemanha para os Estados Unidos, quando ele foi fazer a formação em psicanálise, então foi traduzido do alemão para o inglês e do inglês para o português ficou constelação familiar. Mas realmente ele é uma reorganização familiar, porque ela possibilita unir o que estava desunido, acolher, né, tudo aquilo que estava separado, e é isso que vai trazendo harmonização para o sistema. E não é nada mágico. Às vezes, na constelação, a vida se transformou. Ela traz informações, nos ajuda a sair de ressonâncias que não são nossas, ressonâncias por fidelidade. Até eu coloquei, né, no meu grupo uma postagem sobre essa questão das repetições. Então, ele ajuda a gente a dizer, não, agora eu não preciso mais repetir. Por amor eu levo todos no meu coração, mas eu não preciso mais ressoar com os destinos difíceis. Eu posso honrar e agora, pelo contrário, até dizer, em honra tudo como foi, eu agora me permito desfrutar as coisas boas da vida, me permito, né, realmente ter uma vida saudável. Porque o que nós queremos para os nossos filhos é isso, que eles estejam mais saudáveis até do que nós fomos, ou tenham mais prosperidade, e os nossos também querem isso. Então, até em honra a todos eles, né, podemos seguir a nossa vida, né, de uma forma desfrutando as coisas boas, se permitindo estar na vida, né? Então isso é maravilhoso, mas o que me preocupa é no sentido dessa banalização, no sentido de todo mundo quer ser constelador e a curto prazo. Este é o problema. A curto prazo não se forma um constelador. Eu tenho 15 anos de uma caminhada, né, mais de 1000 horas de estudo e ainda estou aprendendo e ainda quero aprender mais. Por quê? Porque o movimento que acontece, né, emocionalmente, na parte emocional, psíquica, né, e toda a nossa parte biológica, o que acontece no ser humano é muito complexa. E a gente está tocando uma alma humana. Então você precisa ter muito conhecimento, muita ética, muita sutileza, né, para poder realmente ajudar o cliente a fazer este movimento, a olhar, a sair de ressonâncias que não são suas, mas de uma forma muito responsável, muito ética. E hoje, inclusive, a gente vê nas redes sociais, né, curso de constelação de um final de semana, 49 horas, e constelação disso, daquilo no ar, na água, na terra, no vento, ou seja, isso não é o campo das constelações de Bert Hellinger. Também tudo isso que está vindo, não pode se dizer que seja ruim ou bom, né? Que seja certo ou errado, ou que possibilite uma cura ou não. Não estou falando isso.
mas não é o mesmo campo das constelações de Bert Hellinger. As constelações de porque Rupert Sheldrake, né, que foi um inglês que também trouxe muitas contribuições para que nós pudéssemos entender as constelações, ele nos trouxe, né, essa informação dos campos mórficos, campos morfogenéticos. Então, quando existe uma mobilização, né, de muitas pessoas ressoando com isso, ele forma um campo. E Bert Hellinger, na sua metodologia de constelação, ele formou um campo, que é o campo das constelações de Bert Hellinger. E quando você sai disso e cria um outro método a partir, né, desta informação, desse conhecimento, está tudo certo. Mas é um outro campo de informação. É o campo deste outro método. Então, por isso que todas as invenções, como eu disse, não quer dizer que não sejam boas ou ruins, que não tenham bons resultados ou não. Mas não é o mesmo campo das constelações de Bert Hellinger. Bert Hellinger, se for ver toda a sua trajetória, ele trabalhava de uma forma muito simples, que é o que nos deixou esse legado. Que é você sentir no campo, você centrar, o constelador está à disposição, muito centrado e apenas percebendo e trabalhando nesse campo conforme ele vai se mostrando. Mas Bert Hellinger sempre trabalhou com pessoas. Claro, sim, pode-se usar âncoras, né? Mas ali é ele percebendo e sentindo. Então, e para isso é preciso muito estudo, muito conhecimento para você dar conta de poder fazer isso enquanto constelador. Então, como eu falei, que bom que surjam muitos consteladores, que muitos possam estar ajudando muita gente, né? A sair das suas dores, das suas repetições de destinos difíceis, mas é preciso ter muita, muita, muita consciência, ética, responsabilidade, né? Porque daí às vezes é nesse trabalho muito superficial que às vezes acontecem realmente as besteiras, as questões onde o cliente sai ou fica mal, fica pior do que quando fez, né? E também é nesta forma de trabalhar que os críticos se utilizam disso, né, para dizer, né, isso aí não tem respaldo científico, isso aí é uma pseudociência, né? Sim, quando nessa forma eu também tenho esse olhar, mas a constelação realmente de quem realmente estuda e conhece todo esse movimento e como realmente acontece um movimento da constelação, este movimento, sim, ele é respaldado dentro da ciência, né? E hoje o SEX, que é o Centro de Excelência, né, das Constelações, e tem outros também institutos, né, o ABC, que eles estão realmente, inclusive, fazendo um documentário, resgatando muitos, né, artigos científicos que provam e mostram a eficiência da constelação cientificamente, né? Então, porque é um trabalho sério, mas se o constelador tiver uma boa formação e souber o que está fazendo, aí realmente leva o cliente para mais movimento, para mais vida. E, inclusive, eu digo, né, que tem os campos de quem cria o método pelo seguinte: o movimento da constelação ele já existia muito antes de Bert Hellinger nascer. Jung, num capítulo do seu livro, ele fala da constelação, desse movimento, né, numa sessão terapêutica. E ele data, acho que a data era 1906, sei que 9 anos antes de Bert Hellinger, 16 anos antes de Bert Hellinger nascer, Jung já escrevia sobre esse movimento da constelação. Então, o movimento já existia. E Bert Hellinger mesmo, ele menciona, né,
No livro da sua autobiografia, um momento onde ele sua formação de psicanálise, né, nos Estados Unidos, numa dinâmica lá do curso que ele estava fazendo, teve esse movimento, né, do campo, de você entrar no campo como representante, e ele mesmo disse que ele se assustou desse movimento, quando ele percebeu que era algo que movia ele sem intenção racional, e ele mesmo se assustou. Então ele se recolheu e foi ver o que era isso, né? Então, e aí ele percebeu e entendeu o que é esse movimento, por exemplo, numa constelação de grupo, esse movimento dos representantes, numa constelação individual, esse movimento, né, que o constelador faz para fazer a leitura desse campo. Então, Bert Hellinger entendeu aí o que era esse movimento. E a partir dessa informação, ele passou a desenvolver e criar o seu método. Então, ele não criou as constelações familiares em si, esse movimento. Ele criou o seu método de trabalhar com as constelações, né? Então, vieram muitas informações para ele de toda a sua formação. Ele fez formação em psicanálise, terapia primal, várias, né, análise transacional, várias formações ele fez. E a partir da sua formação foi que ele percebeu o que realmente dava resultado, o que não dava resultado, o que era mais profundo ou não, e aí ele construiu o seu método de constelação familiar. Então, o método de constelação familiar de Bert Hellinger, né? Então, é por isso que eu digo que nem tudo que está se fazendo hoje é a constelação familiar do método de Bert Hellinger, né? Repetindo, não dizendo que isso não é bom, que é bom ou ruim, não cura, traz cura ou não, mas apenas para que entenda-se que o método de constelação de Bert Hellinger é algo muito simples. É apenas se permitir se conectar ao movimento de um campo e através da percepção fazendo leituras, né? E é como ele mesmo dizia, o essencial é simples, é algo muito simples. Não precisa inventar nada, não é preciso colocar pedras, penas, cordas, sabe Deus o que mais dentro de um campo de constelação, né? Isso já é uma outra criação. O método de constelação familiar de Bert Hellinger é algo muito simples, né? Então, e muito lindo, muito profundo. E quanto mais você estuda e entende, né, consegue compreender esse movimento do campo, e mais a constelação te leva para o profundo, onde realmente está a raiz do trauma, do biochoque, né, de um destino difícil, para que seus descendentes possam sair dessa dor, desse trauma, desse biochoque e seguir a sua vida saudavelmente. Então era isso, né, que agora depois de hoje, desse dia de atendimento, onde eu percebi muitos movimentos assim muito profundos, né, de uma cura realmente muito libertadora, é que eu senti essa necessidade de conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da constelação familiar, né? Porque abrir uma constelação qualquer um pode. Agora, encaminhar o desenvolvimento e a finalização é que pode ser a graça ou a desgraça. Então, por isso é preciso ter muito conhecimento, muita ética, uma boa formação para poder fazer, né? Realmente trabalhar com isso de uma forma bastante ética, consciente e responsável.